E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Vitek, professor de programação. Já peço encarecidamente para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, caso você queira continuar recebendo aqui conteúdo de programação, beleza? Então no vídeo de hoje nós vamos construir uma API simples, né? Uma primeira API aqui em Java com Spring Boot, para a gente entender como é que funciona, né? Essa questão de criar uma aplicação, né, um back-end de uma aplicação, por assim dizer, né? Nos vídeos passados, nós vimos ali o que está relacionado ao front-end, né? Então, se você não deu uma olhadinha, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, né, dos vídeos antigos para você dar uma olhadinha que a gente já falou de front-end, JavaScript, HTML, CSS, né? Agora vamos falar das tecnologias back-end, que são aquelas que funcionam ali por trás dos panos, né? Aquela que o usuário não vê, só são as configurações que são feitas, certo? Então, para a gente começar a entender, antes de a gente criar uma API, né, a gente tem que ver o que a gente precisa saber sobre uma API, certo? É algo que a gente tem que saber na hora de estar programando. Então, o que é uma API, galera? Vamos lá. Ó. APIs, elas são mecanismos que permitem que dois componentes de software se comuniquem usando um conjunto de definições e protocolos. Como assim? Permitem que dois componentes de software se comuniquem. Repara o seguinte. Repara que você aqui, o cliente, você vai fazer o cadastro em algum site, em alguma rede social, enfim, o cadastro em algum site. Quando você cadastra seu site, quando você se cadastra no site, você coloca lá seu nome, e-mail, data de nascimento, né, os dados referentes a você. O que acontece quando você faz esse cadastro? Quando você faz esse cadastro, esses dados eles são enviados a uma API, certo? E essa API faz a comunicação com o banco de dados. Certo? Então, assim funciona um cadastro. Não são todos assim, né? Eles podem ser assim. Uma API, ela é feita geralmente para isso, né? Uma das usabilidades dela. Então, é basicamente isso que serve uma API. Ela serve para fazer essa intermediação, né? Do cliente lá com o banco de dados. Porque tudo que você cadastra, né? Vai para um banco de dados. Você cadastra num site, o seu cadastro vai para o banco de dados daquele site, certo? E esse armazenamento pode ser feito através de uma API que faz essa intermediação. Que é nessa API que nós vamos colocar as regras de negócio, né? Eu vou dizer que minha API vai só cadastrar dados assim, né? Daquele jeito. Não vou aceitar esse tipo de dados, né? Então, na minha API, vamos configurar as regras de negócio. Beleza? Então, você pode ver que tem get, post, put, delete. Então, o que é isso? Ó? Quando a gente faz as requisições, a gente tem que entender que as requisições, elas são feitas através da URL. Ou seja, nós costumamos chamar de endpoints. Como assim endpoints? Então repara o seguinte, ó, aqui eu coloquei esse localhost 2.8080/lutador, né? O que é isso? Quando a gente estiver criando a API lá no Java, o Java ele cria um servidor local para nós podermos testar nossa aplicação, né? E ele cria nessa porta 8080 do nosso computador, certo? E esse local 8080, ele é basicamente o nosso domínio do site, né? Então era como se fosse assim, se a gente estivesse colocando esse site no ar. Seria www.udus.com.br/lutador, né? Só pra gente testar. Então, isso aqui, ó, é o endpoint. Isso aqui é o endpoint, certo? É por onde vamos acessar a nossa API. E para acessar essa API, nós fazemos esse acesso através de verbos HTTP. Como assim? Então vamos lá. Ó. Repara aqui. Aqui o cliente vai fazer um cadastro, certo? Ele, solicitou aqui para a API para fazer o cadastro, a API foi cadastrado no banco de dados. Mas como é que é feita essa requisição? Beleza, faço aqui através da URL. Mas como é que eu faço para de fato cadastrar alguma coisa, pegar alguma coisa de uma API? Utilizamos os verbos HTTP para fazer isso. Como assim verbos HTTP? Nós temos vários verbos HTTP, mas podemos destacar os principais, por assim dizer, né? Que é o método get, ou seja, eu quero pegar alguma coisa da API, né? Buscar alguma coisa. O post, eu quero criar um novo recurso, eu quero fazer um cadastro de alguma coisa. Um put, eu quero atualizar alguma coisa que já existe nessa API. E o delete, eu quero remover um recurso. Mas espera aí, como assim? Repara o seguinte, ó. Aqui o cliente ele quer fazer um cadastro do banco de dados, por exemplo. Então, como a gente já viu, se ele quiser fazer um cadastro, eu vou mandar para minha rota de post, certo? Eu vou mandar para minha rota de cadastro dessa API, né? Utilizando o verbo post. Então, olha só como é que funcionaria isso. Repara o seguinte, ó. Eu tenho aqui meu endpoint /jogadores, certo? E eu quero listar todos os jogadores, por exemplo, que estão nessa base de dados. Então, vou utilizar aqui o método get para esse endpoint para retornar uma lista de jogadores. E se eu quiser cadastrar um novo jogador, eu vou mandar
para essa mesma rota, só que eu vou mandar pelo método de post, né, que é o método para inserir o novo jogador. A mesma coisa aqui, por exemplo, eu quero retornar apenas um jogador, certo? Um jogador específico. Eu vou fazer um get para essa rota, só que pegando o jogador pelo seu ID, né, pelo seu identificador único. Quando a gente estiver lá na API, vocês vão entender melhor o que é isso. Quem já tem uma noção de um banco de dados, provavelmente já sabe como funciona, né? Mas o ID é o identificador único daquele registro, né? É o que faz ele ser único. E aí, ó, por exemplo, eu quero alterar o dado de algum desse jogador. Então, para essa mesma rota, eu vou passar um put, né? O método put. E se eu quiser remover o jogador, mesma coisa. Eu vou passar aqui para a rota, passando o ID, né? Com o método delete para poder remover. Beleza? E como é que esses dados são trafegados, por assim dizer? Né? Já vimos que, beleza, eu vou pegar aqui, fazer uma solicitação para minha URL, certo? Pelo get ou post ou o que eu quiser fazer. Mas como é que essa requisição é enviada? Através de um arquivo JSON, certo? O que é um arquivo JSON? Ele basicamente é uma forma de transferência de dados utilizando o formato de chave e valor. Então, por exemplo, ó, podem reparar aqui, ó, que eu tenho minha chave ID, certo? E eu tenho aqui o ID 1, a chave nome e o nome Neymar, a chave número camisa e o valor 10, a chave posição, o valor atacante, certo? Então, dessa forma nós vamos enviar dados para a nossa API, beleza? Também é utilizado o formato XML, né? Só que ele não é tão mais utilizado hoje em dia, né? Por conta da complexidade, o JSON é muito mais simples de utilizar, por conta dessa anotação, né? Fica fácil da gente entender, ó, chave, valor, chave, valor, chave, valor, certo? Então, vimos aqui o que a gente precisa saber sobre uma API, certo? Agora, vamos de fato criar a nossa API em Java com o Spring Boot. Então, vamos nessa. Olha só, para a gente criar a nossa API, vamos minimizar aqui. Para a gente criar a nossa API, nós temos que, primeiramente, criar o nosso projeto. Como é que eu faço isso utilizando o Java, né? Vamos utilizar o Spring Boot. Então, primeiramente, nós temos que ter o Java configurado aqui na nossa máquina, né? Na minha máquina aqui está configurada a versão do Java 11, certo? Eu vou, em breve, fazer um vídeo aqui ensinando como é que configura a sua máquina para você poder programar em Java, né? Mas, vamos nessa. Então, olha só. Aqui, eu vou abrir o meu navegador e vou acessar aqui, ó, pelo Google, o site Spring Initializer, olha só, dessa maneira mesmo que se escreve, ó, Spring Initializer. Por quê? Nesse site, né, nessa aplicação aqui, nós criamos nosso projeto Java, beleza? Como vocês já sabem, vamos utilizar o Spring Boot, né, o ecossistema Spring, que existe uma série de ferramentas, certo? Mas não vamos focar nisso hoje, não é o nosso foco aqui, vamos criar nossa API. Então, através do Spring Initializer, nós conseguimos iniciar nossa API. Então, olha só, nosso projeto ele vai ser do tipo Maven, certo? O gerenciador de dependências, vamos utilizar o Maven, mais utilizado, certo? A linguagem vai ser o Java, beleza? Vamos utilizar a linguagem Java. A versão do Spring Boot, ó, vamos colocar essa versão 2.7.6. Por que não essa 3.0.0? Porque essa nova versão aqui, ela exige o Java 17 instalado na máquina, certo? Então, como a minha está o Java 11, então ele não vai funcionar. Então, vou colocar aqui essa versão anterior para poder utilizar como é o Java 11, beleza? E aqui, vamos colocar aqui a identificação do meu projeto, né? Quem já está mais acostumado com o Java já entende disso aqui. Então, o grupo aqui é o domínio invertido. Então, por exemplo, digamos que seja con.vitecdev, né? Só um exemplo. E aqui o artifact. Qual que vai ser o... Vamos colocar o nome dessa API. Vou botar aqui. Primeira API Spring Copa. Certo? Só pra gente ter um nomezinho aqui bacana. A descrição, posso colocar alguma coisa aqui? Criando primeira API em Java com Spring Boot. Vai aparecer um comentário, certo? O pacote vai ser arquivo jar, beleza? O arquivo padrão do Java. E a versão é a 11, certo? Que é a versão que está aqui instalada na minha máquina. Beleza? Top! Agora, o que a gente precisa fazer? Precisamos adicionar as dependências do meu projeto. O que são as dependências? É o que eu vou utilizar de tecnologia nesse projeto. Simples assim. Então, vamos entender aqui, ó. Existem uma série de tecnologias, né? O ecossistema Spring, ele é muito extenso, né? Tem muita coisa.
Mas o que vai nos interessar aqui vai ser o seguinte. Vamos utilizar aqui do Spring Web, certo? Essa aqui é a forma que vamos poder fazer nossa aplicação web, né? Utilizando o padrão MVC. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é o padrão MVC, né? Mas é basicamente uma arquitetura de software, né? Uma maneira que nós temos de organizar nossos códigos, beleza? Então vamos utilizar desse Spring Web. Vamos utilizar aqui também do JPA, certo? O que é esse JPA? É a minha ferramenta aqui no Java que eu vou poder fazer minha comunicação com o banco de dados, certo? É com esse JPA aqui que eu vou utilizar, fazer os cadastros, listar, alterar, certo? Então já vem códigos, meio que já vem pronto pra gente, né? Para facilitar aqui o desenvolvimento. Lembrando que o Spring, né, galera, ele é um framework, então o framework ele foi feito justamente para poder facilitar o desenvolvimento, né? Com ferramentas já pré-programadas pra gente, né? Só para adaptar ali porque a gente quer usar, né? Porque a gente precisa usar, beleza? Então, o Spring Data e qual vai ser o nosso banco de dados, né? Aqui no caso eu vou utilizar o MySQL, beleza? O banco de dados aqui é o MySQL. Então pronto, ó. Agora sim meu projeto está pronto para ser criado. Então eu vou vir aqui, ó, em Generate para poder gerar esse projeto para mim, certo? Ele já vai gerar com tudo que eu preciso para poder fazer funcionar. Se eu vir aqui em Explore, ó, vocês podem ver que ele já criou aqui, ó, todo o meu pacote da minha aplicação, né? E com tudo que eu adicionei lá, ó, meu Spring Boot Web, o meu MySQL, o meu JPA, tudo aqui, ó. Beleza? A versão 11 do Java. Então, ele baixou aqui, primeira API com Spring. Vou aqui mostrar na pasta. E vou vir aqui, ó. Eu já tinha até criado ela aqui para testar, né? Então, vamos extrair esse arquivo, o WinRAR que a gente baixou. Certo? Então, lá. Primeira API Spring Copa. Vou copiar esse arquivo e eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu disco local C, na pasta raiz, eu vou criar uma pasta em que eu vou colocar meus projetos aqui dentro, né? Porque fica mais fácil da gente localizar. Beleza? Lá na ferramenta que vamos utilizar, nossa IDE. Então, ó, eu vou criar até uma pasta aqui, ó, que eu vou chamar de YouTube, no meu disco local C, e vou colar aqui dentro esse nosso projeto. Beleza? Top. Primeira parte do nosso projeto já foi feita. Já gerei aqui no Spring, né, o nosso projeto. Agora temos que abrir nossa ferramenta que vamos de fato gerar nossos códigos, certo? Aqui no caso vamos utilizar o IntelliJ, beleza? O IntelliJ aí é uma IDE para programar Java, né? Uma das IDEs que existem, IntelliJ, Eclipse, tem uma do próprio Spring também, né? Mas eu vou dar preferência aqui para utilizar o IntelliJ que eu já estou mais familiarizado. Beleza? Então, olha só, aqui eu já tenho vários projetos, né? Então, eu vou criar aqui agora, na verdade, eu não vou criar um novo projeto, eu vou abrir um projeto, né? Porque eu já tenho ele aqui criado, certo? O Spring Initialize já criou para mim, então eu vou apenas abrir esse projeto. Então, olha só, vou vir aqui em Open, certo? Ó, lembra que eu falei no disco local C, ó? Ele já é o primeiro que ele abre, ó. Então, fica mais fácil de a gente localizar, ó. Repare que eu já tenho até várias coisinhas de Java aqui, né? Eu vou vir na pasta do YouTube, ó. A minha primeira API Spring Copa, tá vendo? E aqui, para eu poder fazer com que isso aqui de fato funcione, eu tenho que abrir o arquivo pom.xml, beleza? Eu não posso chegar aqui e abrir direto da pasta, porque vai dar problema. Então, pegue pelo arquivo pom.xml para que tudo ocorra sem nenhum problema. Então, vou abrir aqui, ó, o arquivo, abre no projeto, confia e... Vamos lá, ele abriu aqui desse lado, vou colocar aqui. E agora a gente tem que aguardar o Spring, ó, tá vendo? O Maven, ó, o gerenciador que a gente escolheu. Então agora o Maven vai tratar de baixar tudo que é necessário para essa minha aplicação funcionar. Tudo isso aqui, ó, que nós colocamos no nosso... Close aqui. Tudo isso aqui ó, que nós colocamos, essas dependências, né, a versão. Então agora ele vai fazer de forma automatizada pra gente, olha só. Ele tá aqui agora, ó, baixando tudo que é preciso. Então agora a gente só aguarda, certo? Então, vamos aguardar um momentinho até que tudo fique pronto. Beleza, aqui ele já sincronizou, né? Deu tudo certinho, sincronizou tudo que eu preciso aqui para funcionar. E olha só, se nós vimos aqui no arquivo pom.xml, olha lá, ele tem ali tudo que a gente colocou na nossa API, né? Olha só, primeira API, Spring Copa,
olha lá, nossa descrição, criando a primeira API em Java com Spring Boot, né, versão 11, olha lá, o meu JPA, o meu Spring Web, o meu MySQL, certo? Então, ele já baixou tudo que nós precisamos para poder fazer o nosso primeiro projeto. Beleza? E uma configuração que temos que fazer aqui é configurar nosso banco de dados, certo? É a primeira coisa que temos que fazer. Por quê? Porque aqui, quando como nós já identificamos aqui que estamos precisando dessa dependência de banco de dados, certo? Então, ele não deixa iniciar se não tiver um banco de dados já ativo. Então, aqui o meu champ já está startado, certo? O meu champ já está aqui instalado no meu computador. E agora eu preciso só adicionar os arquivos de configuração do meu banco de dados. Onde eu adiciono os arquivos de configuração? Então, repara aqui, ó, que ele gera várias pastas para a gente, né? Vamos trabalhar sempre na pasta src, que é a pasta source, né? A pasta destino aqui, a raiz do meu projeto, ó. Vou vir aqui na pasta main, certo? Vou vir aqui, ó, em resources, application.properties, certo? Nesse application.properties, nós vamos colocar propriedades da minha aplicação, certo? Então, já é um código já pronto aqui, ó, que é meio que padrão. Vou só colocar ele aqui. Opa, não tá aqui, deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Opa, beleza, peguei aqui. Então, olha só, colei, certo? Que esse aqui é a nossa configuração para o banco de dados. Então, eu vou explicar cada linha dessa aqui o que está acontecendo, só para a gente não ficar perdido, certo? Então, olha só, eu preciso passar para ele qual que é a minha URL da banco de dados, certo? Como estamos utilizando o MySQL aqui localmente, então, essa é a configuração, ó. O nosso banco de dados vai ser o MySQL, e aí o MySQL, por padrão, ele já vem na porta 3306, certo? Tem que ter um servidor de banco de dados, tá, gente? Então, aqui por padrão, o MySQL coloca aqui no localhost 3306 e barra o nome da nossa base de dados. Eu vou criar aqui essa base de dados, ó, como sendo API _ Copa. Beleza? Então, essa aqui é a nossa base de dados. Então, qual que é, ó, o usuário dessa base de dados? Qual que é o username? Por padrão, estamos utilizando o champ, né? Ele vem com o nome de usuário root e a senha, né, o password vazio. Beleza? Então, configurações aqui, ó, de um banco de dados. Esse Spring Data JPA Show SQL True está fazendo o quê? Eu vou mostrar aqui no meu log da aplicação as alterações que estão sendo feitas no banco de dados, né? Os códigos que estão sendo feitos no banco de dados, ele já vai inserir aqui para a gente automaticamente, beleza? Através desse Show SQL aqui, já vocês vão entender quando a gente executar essa aplicação. Essa próxima linha aqui, o Spring JPA Hibernate DDL Auto Update, o que é isso aqui? Ele está falando que eu vou automaticamente já atualizar no meu banco de dados qualquer alteração que eu fizer na minha API, certo? Que relacionada a banco de dados, relacionada à estrutura, né? Então, ele já faz essa atualização automaticamente, beleza? E essa aqui é uma linha de configuração do MySQL, certo? De dialeto aqui, que é bom ser colocada para não gerar erros, beleza? Então, pronto. Agora sim, configuramos nossa API, o banco de dados dela, e vamos rodar. Como é que eu faço para rodar minha API? Como é que eu faço para fazer ela funcionar? Então, olha só. Aqui na pasta src, main, agora eu vou entrar aqui, ó, na pasta Java. Vê que ela está até azulzinha, ó. Então, aqui nessa pasta Java, vai ser onde de fato vai ficar o nosso projeto. Beleza? E aqui, ó, por padrão, o Spring, ele já cria aqui um método principal para a gente, certo? Para a gente poder executar essa aplicação. Então, através desse método principal, olha só, ele já está entendendo, ó, que isso aqui, ó, é uma aplicação Spring Boot. Tá vendo? Ó? Um Spring Boot Application. Ele já coloca aqui pra gente. Então, vamos executar esse método principal, porque vai ser ele que vai dar o pontapé inicial da nossa API. Então, olha só. Vamos simplesmente dar um run aqui e vamos aguardar a compilação. Opa, minha API deu um erro aqui na hora de compilar. Bora ver o que aconteceu. Ah, olha lá. Ó. Ele não encontrou a base de dados API Copa, né? Então, nós precisamos criar essa base de dados, ó. Então, como é que eu faço para criar essa base de dados? Como eu estou utilizando aqui o MySQL, né? Nós temos aqui a ferramenta chamada Workbench, né? A ferramenta oficial para poder fazer, mexer e manipular banco de dados SQL, certo? Então, vamos abrir aqui o nosso Workbench e vamos por ele, né? Criar aqui nossa base de dados API Copa. Então, olha só. Deixa ele abrir aqui.
Então, beleza, tá aqui meu workbench. Vou abrir aqui a minha, já tá configurado, né? A minha base de dados aqui, ó, do servidor, né? Então tá abrindo aqui, ó. E olha só, tá até o comando já criado aqui, né? Tinha criado a base de dados lá. Então vamos criar essa base de dados. Como é que eu crio como é que é esse comando em SQL, galera? Então olha só, create database API underline copa, certo? Então assim, ó, executei, ó, ficou verdinho, né? Então eu criei a base de dados copa, ó. Se eu vim aqui atualizar, ó, olha só, a API copa já foi criada aqui, beleza? Então criamos aqui nossa base de dados. Agora sim, vamos novamente rodar aqui o servidor. Então, beleza. Agora sim, ó, o meu projeto, ó, foi startado, certo? E olha o nome da porta, 8080. Tá certo? Ele gera aqui um servidor, né, que é o Tomcat, o servidor que ele gera aqui pra gente, para poder testar, beleza? Então, olha aí, ó, o log da aplicação é esse, ó. Então, o aplicativo Spring, né? E ele gerando tudo aqui que aconteceu, ó. Então, se eu vier aqui no navegador e acessar agora a porta localhost 2.8080, olha só, nós vamos entrar aqui de cara com a primeira tela inicial aqui do nosso Java, né? Então, uma telinha de erro, sim, porque não tem nada na minha API, né? Eu só simplesmente botei ela para executar. Eu até colocou aqui, ó, o status 404, né? Não foi encontrado. Então, esse status aqui também ele é muito importante, tá, galera? Porque é através desse status aqui que a API vai nos informar o que aconteceu com ela, né? Se deu certo, se não deu certo, se cadastrou. Então, olha só, 404 é um que, pelo menos uma vez na vida você já viu isso aqui, né? Quando você coloca alguma coisa que não foi encontrada, ele vai te dar um erro 404, né? Not found. Então, só para citar um exemplo aqui, ó, por exemplo, se eu vim aqui no GitHub e eu vou acessar aqui, por exemplo, esse repositório, ó, só que eu vou colocar ele escrito errado, por exemplo. Ó, opa, 404, né? Ó, não foi encontrado, certo? Então, 404 é o padrão para um erro no HTTP, né? Um erro de algo que não foi encontrado, beleza? Então, tá aqui. Agora, beleza, vamos fazer a nossa API funcionar, né? Qual que é o primeiro passo, galera, para minha API começar a rodar? Lembra do padrão MVC que a gente utilizou lá? Então, nesse padrão MVC, o que acontece? Basicamente, nós temos o nosso software dividido em 3 camadas. Camada de modelo, camada de controller e camada de view. MVC, né? As suas iniciais. Então, como eu falei, eu não vou detalhar, né, como é de fato funciona, mas basicamente, na minha camada de model, né, eu vou colocar nela tudo que está relacionado a banco de dados, tudo que vai fazer conexão, as minhas regras de negócio, certo? A minha camada de view vai ser aquilo que o usuário vai visualizar, certo? Aquilo que ele está vendo. E a minha camada de controller é o que vai fazer a intermediação entre meu banco de dados e o que o usuário está fazendo, beleza? Então, numa API, como é que isso funciona? Então, olha só, numa API é o seguinte, como nós estamos fazendo nosso projeto Java aqui, precisamos dividir nosso projeto em pacotes, certo? Ó, repara que o Java aqui, ó, ele só funciona através de pacotes, ó, com.vitec.primeira API Spring Copa. Esse aqui é um pacote principal, né? Então, eu vou aqui nesse pacote e criar um outro pacote dentro dele, ó. Criar aqui um novo package, que eu vou dar o nome de controller, certo? Ó, criou meu pacote controller, e dentro desse pacote controller, eu vou criar aqui, ó, uma classe Java, que eu vou chamar de jogadores, vou botar jogador, né, no singular, jogador controller, porque esse aqui vai ser o meu controlador de jogadores, beleza? Vai ser através dessa classe do Java que eu vou atribuir tudo que o meu jogador vai fazer, por assim dizer, certo? Então, olha só, como estamos utilizando o Spring, galera, ele funciona através de anotações. Como assim, ó? Esse meu controller, eu preciso informar para o Java que isso aqui vai fazer parte da camada de controle. Como é que eu faço isso? Então, ó, eu coloco aqui uma anotação, olha só. REST Controller. REST Controller, olha só. Eu passo uma anotação para o Java dizendo, ó, essa classe aqui, ela é um controlador. Beleza? Então, quando o Spring inicializar, ele vai procurar primeiro quem tem essa anotação aqui, ó. Ah, ele tem um REST Controller, então vou procurar isso, vou ver o que ele tem para me passar. Beleza? Além disso, eu preciso passar qual que é o mapeamento. Lembra do mapeamento? A rota que a gente vai utilizar para poder acessar esse controle. Então, olha só. Eu vou passar aqui, ó, um request mapping, certo? Qual que vai ser o mapeamento, ó?
o mapeamento, o valor dele vai ser barra jogadores, né? Então, quando o usuário acessar lá, o domínio dele, barra jogadores, ele vai cair de cara com esse controlador aqui. Então, olha só, vamos criar nosso primeiro método, só para a gente testar se está funcionando. Então, olha só, eu vou criar aqui um método público, que vai retornar uma string, certo? Vai retornar um texto para mim, que eu vou dizer aqui index. Opa! Eu vou dar o nome desse método de index. Beleza? Então, esse método vai me retornar uma string, né? Então, eu vou dizer aqui, ó, que ele vai simplesmente retornar testando API no Spring. Beleza? Então, na hora que o meu usuário acessar o meu endpoint barra jogadores, eu quero que ele pegue esse index. Só que o que eu tenho que passar? O que é essa rota de index? Eu não quero apenas pegar alguma coisa, eu não quero listar alguma coisa que está ali. Então vai ser um método de get, lembra? Get, post, put, delete. Olha só. Se eu pegar aqui, ó, o método get é o método que eu quero buscar recursos, certo? Então eu vou dizer que essa rota, ela vai ser uma rota de get mapping, certo? Eu quero pegar alguma coisa dessa rota. Então, dessa forma, o meu Spring, meu Java, ele vai entender que quando eu acessar no meu endpoint barra jogadores e pegar através de uma rota de get para ela, eu vou simplesmente escrever isso aqui na tela, testando a API no Spring. Vamos testar? Então, olha lá, eu vou restartar a aplicação. Beleza, aqui ele já startou, né? Ó. Então, olha só. Vamos voltar aqui no navegador. Eu estou aqui, né? Localhost 8080 barra jogadores, né? Olha só. Acessei essa rota jogadores. O que ele vai colocar para mim? Ele vai escrever, ó, testando a API no Spring, né? Eu simplesmente vou dele retornar aquela string. Beleza? Então aqui a gente está vendo já como funciona essa questão de gerar mapeamentos, né? Só que eu não quero escrever isso aqui. Eu quero, por exemplo, listar os jogadores que estão cadastrados nessa base de dados. Então, o que eu vou fazer? Vamos criar a nossa rota de listar os jogadores, né? Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou continuar com esse método, né? Só que ele não vai retornar um string. O que esse método vai me retornar, galera? Existe aqui no Java, já como está tratando de APIs, né? Existem coisas já pré-programadas para a gente trabalhar com APIs. Uma delas, ó, é um retorno de response entity. Então, esse meu método vai me retornar uma resposta de uma entidade, por assim dizer, né? Mas que entidade é essa? Então, aqui nós precisamos criar a nossa entidade, o nosso modelo que vai ser listado, né? Eu vou cadastrar um jogador, mas o que o jogador tem? Como é que ele vai saber? Então, nós precisamos aqui, ó, criar o nosso modelo do banco de dados, né? Por assim dizer, o nosso modelo que vai ser listado, que vai ser cadastrado. Então, olha só, dentro do meu projeto aqui, eu vou criar agora um novo pacote que eu vou chamar esse pacote de model, certo? Por que model? Porque esse pacote model, ele vai ser o modelo do meu banco de dados, beleza? Então, olha só, nesse pacote model, eu vou criar uma classe Java aqui, que eu vou chamar de jogador model, tá? E lembrando que no Java, né, existe essa questão da padronização de nomes, né, que o nome de classe começa sempre com letra maiúscula, certo? Então, olha só, essa minha classe jogador model, eu tenho que dizer para o meu Java que isso aqui vai ser uma entidade no meu banco de dados. O que é uma entidade no banco de dados? É uma tabela, né? Ele vai ser uma tabela lá no meu banco de dados. Então, ó, eu coloco aqui a anotação entity. Essa classe aqui vai ser uma entidade lá no meu banco de dados. E eu posso dizer também o seguinte, ó, que o nome dessa tabela, essa tabela aqui, eu vou dar o nome para ela de jogadores. Certo? Eu não quero que seja do jogador model. Se eu não passar aqui o nome, né, ele vai colocar jogador model como o nome da tabela. Eu não quero, eu quero só jogadores. Beleza? Então, aqui eu coloco o que meu jogador vai ter. Então, ó, seguindo já os conceitos da orientação ao objeto, né? Atributo privado aqui, eu vou colocar um ID, certo? Um integer ID. Vou colocar aqui também uma string nome. Vou colocar aqui uma string posição, certo? A posição desse jogador.
e botar aqui um private, pode ser string, vou colocar um int, um inteiro. Pode até integer também, vou deixar o int, que acho que ele já converte pra gente. E aqui eu vou colocar número camisa, certo? O número da camisa desse jogador. Beleza? Então, esse vai ser o nosso cadastro de jogadores. Então, eu preciso, como esses atributos são privados, né, eu não consigo acessar ele de outro local, só dentro dessa classe, né, seguindo os conceitos da orientação objeto, né, o encapsulamento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar aqui os métodos getters e setters, né, para eu poder acessar esses atributos de outras classes. Então, aqui a ideia já me ajuda, né, é só apertar aqui Alt Insert. No teclado, ó, o atalho, ele tem aqui para mim, ó, o atalho Getter and Setter. Então, eu vou selecioná-lo aqui, ó, e vou pedir para ele gerar automaticamente os códigos pra gente, né? Já evita aqui muita mão de obra, né? Por assim dizer. Então tá aqui, gerei os getters e setters. Agora, eu vou gerar aqui um construtor vazio. Beleza? Gerar aqui um construtor vazio, que é um padrãozinho do Java, né? Um public, qual que é o nome daqui? É jogador model. Jogador model, opa. Jogador model. Um padrãozinho aqui, beleza? E massa, já criei agora o meu modelo de banco de dados. Vai ser esse aqui a minha tabela do banco de dados, né? Então repara numa coisa. Como a gente colocou lá no nosso applications, olha só, essa linha aqui, ó, de DDL auto update. Então, automaticamente, o que o Spring vai fazer? Ele vai pegar, na hora que ele startar a aplicação, ele vai ver que essa minha aplicação aqui, ó, é uma entidade, é uma entidade do banco de dados. Então, ele já vai automaticamente criar essa tabela de jogadores no banco de dados. Repara aqui, ó, que a minha API Copa não tem tabela nenhuma, certo? Não tem nada. Mas, como a gente colocou aquele comando, ele vai gerar automaticamente. Então, vamos restartar essa aplicação. Então, olha só, vamos restartar. Opa, perdão, faltou algumas configurações aqui antes de startar, né? Eu preciso também mapear esses meus atributos, para dizer que eles vão ser colunas nas minhas tabelas, vai ser colunas lá no meu banco de dados, né? Então, olha só, eu tenho que dizer também que essa tabela ela precisa ter uma chave primária, né? Então, como é que eu digo isso? Ó? Que esse meu campo ID, ele vai ser a chave primária, certo? Eu tenho que colocar a anotação em cima dele. E eu vou dizer também que ele vai ser um campo auto-incrementável. Como é que eu faço isso aqui no Java? Generated value com strategy, generate value, generate type, identity. Então, dessa forma, eu indico que esse meu atributo ID vai ser o identificador desse jogador. Lembra do ID que eu falei para vocês, que é uma coisa que é única para cada pessoa, para cada registro, né? Então, a gente diz assim com o Java, né? Para quem já conhece banco de dados, sabe que lá a gente coloca, né, que esse campo ele vai ser uma primary key, auto-increment, né? Aqui no Java a gente utiliza dessa forma, beleza? E aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, que esse meu campo nome, ele vai ser uma coluna, certo? Um column no banco de dados. E aqui nesse column eu posso dizer também várias coisas. Eu posso colocar o nome desse campo, se ele vai ser único, se ele não pode ser nulo, tá? Mas eu vou deixar aqui só como column mesmo, para a gente não deixar isso aqui muito complexo. Então, vou colocar aqui, ó, que todos esses atributos vão ser colunas, tá? Só para realmente a gente mapear isso aqui, para deixar tudo bem certinho. Então, agora sim, vamos startar aqui a aplicação. O Java já criar tudo para a gente automaticamente. Então, beleza, olha só. O projeto foi startado na porta 8080, né? Demorou um pouquinho aqui para ele startar, né? Por isso que eu estou adiantando aqui o vídeo, né? Para não ficar muito longo. Mas olha só. Como a gente lembra daquele comando que a gente colocou aqui, ó? Que eu vou mostrar o SQL, né? Ó, então é aqui, ó. Create table, jogadores, né? É o comando que ele gerou para poder criar minha tabela lá no banco de dados, olha só. Ele cria minha tabela jogadores. E nessa tabela tem o quê? Tem um ID, ó, not null, auto increment, um nome, um número camisa, uma posição do jogador, ó, primary key, tá vendo? Então, beleza. Se eu vier aqui na minha base de dados agora, ó, e atualizar, olha lá. Agora eu já tenho aqui na minha API Copa, ó, a tabela jogadores. Beleza? Agora sim, eu consigo aqui listar os jogadores que eu tenho. Só que até o momento eu não tenho nenhum jogador, né? Olha só, se eu der aqui um select,
asterisco from jogadores, né? Selecionar todos os registros de jogadores. Ó, ele vai me retornar que eu não tenho nada, né? Não tenho nenhum jogador. Então, vamos cadastrar uns jogadores aqui só pra já ter jogadores cadastrados, né? Então, olha só. Vou cadastrar aqui direto pelo Workbench, que ele facilita. Não preciso passar o ID, né? Que ele vai ser auto-incrementável. Então, ou seja, como não tem nenhum, ele vai começar 1, 2, 3, 4 e por aí vai, né? Vai cadastrar aqui os jogadores. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou colocar o Richarlison, né? Nosso pombo. Camisa 9. Posição aqui, centroavante. Centroavante. Vamos cadastrar aqui também o Neymar. Camisa aqui 10 do Neymar. E o Neymar aqui atacante, né? Vamos cadastrar aqui mais um. Vamos cadastrar aqui o Lucas Paquetá também. Lucas Paquetá joga muito sem clubismo, né? Paquetá é camisa 7 lá, né? Paquetá é meio campista. Então vamos deixar esses três por hora. Então olha só. Vou aplicar aqui, né? Para ele já escrever pra gente, ó. Então, como estamos utilizando aqui a ferramenta, ó, já facilita, né? A gente precisa ter que colocar esses códigos aqui na mão, né? Quando a gente está aprendendo, eu recomendo, mas como a gente está aqui numa aplicação que tem que ser rápida, né? Não vamos focar aqui no que é necessário. Então pronto, ó, inserir os jogadores, olha só. O 1 é o Richarlison, o 2 é o Neymar, o 3 é o Paquetá. Então ele está inserindo, auto-incrementando, né? Cada vez que eu cadastro um novo, beleza? Então agora vamos listar isso aqui direto da nossa API. Vamos na nossa API listar essa nossa conexão. Então olha só, como é que eu faço isso? Eu vou vir lá na nossa API, certo? Lá no nosso jogador controller. E agora sim, já tenho lá a minha tabela criada, né? Então agora sim eu vou listar jogadores. Então olha só, aqui agora eu vou retornar uma response entity, certo? Uma resposta de uma entidade. E que nessa resposta de entidade eu vou retornar o quê? Eu vou retornar uma lista de quem? De jogador model, certo? Que foi aqui o nosso modelo que a gente criou, né? Vamos ter que importar aqui o list, né? Ó. Pronto, importamos aqui o list, né? Agora sim, ó, eu vou retornar aqui uma lista de jogadores. Então agora como é que eu vou fazer isso? Então repara bem, eu vou criar aqui, ó, uma variável list, né? Vou criar aqui uma variável list de jogador model, que eu vou chamar de lista. E essa variável lista, ela vai receber a minha lista de jogadores. Mas de onde vem essa lista de jogadores? Então aí que tá. Vamos utilizar agora daquele JPA, lembra? Que a gente implementou lá no início do projeto, que faz a comunicação com o banco de dados. Então como é que eu faço isso? Olha só. Eu vou criar aqui, ó, um novo pacote no meu Java, certo? Que eu vou dar o nome desse pacote de repository, certo? Vai ser o meu repositório. Dentro desse pacote repository, eu vou criar aqui a minha conexão com o banco de dados. E ela é bem simples, ó. Olha só. Eu vou até apagar aqui, dar um... deixa assim, por enquanto. Eu vou criar aqui, ó, nesse repository, uma nova classe Java, certo? Essa classe eu vou dar o nome para ela de jogador repository. Percebam que é sempre um padrão, pegando o nome, colocando repository, controller, model, certo? Então olha só, essa minha classe jogador repository, na verdade, ela vai ser uma interface, certo? Já seguindo também o conceito de orientação a objeto, né? O que é interface, resumindo? Interface é meio que o que a gente vai gerar um padrão ali, né? Que cada jogador vai fazer, por assim dizer, né? É para isso que a gente criou uma interface, para meio que gerar um padrão. Então, como todo jogador, eu vou poder listar, vou poder alterar, vou poder excluir. Então, eu vou gerar um padrão disso, certo? E essa minha interface, jogador repository, ela vai herdar, olha só, extends, né? Ela vai herdar tudo o que o meu JPA repository tem, certo? Aquele que a gente instanciou lá no início do nosso projeto, ó. E aqui eu preciso passar para ele qual que é o modelo que ele vai gerar. O modelo vai ser jogador model. E qual que é o identificador desse jogador? Qual que é o tipo primitivo, né? O tipo dele? É um integer, né? Como assim um integer? Lembrando que esse integer aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. É a nossa chave primária, tá? Ó, a gente colocou que a nossa chave primária é integer. Então, esse é o identificador único, percebe? Que ele pede pra gente identificar aqui, ó. Beleza, pronto. Agora aqui, essa JPA Repository já tem tudo que um jogador, tudo que um
eu posso fazer com um registro do banco de dados, né? Essas transações mais simples de cadastrar, de alterar, de excluir, né? Então, olha só. Agora eu vou vir aqui no meu controller. E eu preciso aqui, injetado nesse meu controller, eu preciso falar para ele o seguinte, olha só, eu quero que você pegue tudo o que o jogador repository tem. Como é que eu faço isso? Então, olha só, eu vou ter que fazer agora uma injeção de dependência aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, eu vou criar aqui um atributo do tipo jogador repository, certo? Que eu vou dar o nome também de jogador repository, só que minúsculo, né? Com letra minúscula para diferenciar. E aqui, ó, para dizer que isso aqui, eu estou injetando tudo que o jogador repository, tudo que a gente colocou aqui no repositório, eu coloco aqui a anotação, ó, auto-wired. Auto-wired. Simples assim, o Java já vai entender que eu vou injetar nesse meu controlador tudo que esse repositório tem. Simples assim, gente. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Voltando àquele código que a gente já tinha, eu quero retornar aqui a minha resposta de identidade, uma lista de jogadores, né? Eu quero listar todos que tem. Então, vou criar uma variável aqui, ó, list, do tipo jogador model, certo? Eu vou chamar de lista essa variável, e ela vai receber quem, ó? O meu jogador repository, ó, que a gente acabou de criar, o que dele, ó, ponto. Olha só, tudo isso aqui já são métodos prontos do JPA. Olha só, find all, save, exist, find on. Então tem um monte de método já pronto pra gente. Pra gente listar todos eles, ó, repare que ele até colocou como primeiro aqui, ó, como é uma lista, é um find all, certo? Já é um método pronto aqui, que ele vai simplesmente retornar tudo. Vai achar todos, né, e vai retornar. E aqui, ó, eu vou simplesmente fazer o quê? Return a minha lista. Beleza. O que ele deu errado aqui? Fazer um casting? Não. Uma response antes de uma lista de jogador model. Não quero gerar um casting. Não. Alguma coisa errada não está certa. Ah, sim. Perdão, eu não posso retornar essa lista, né? Eu estou retornando, é uma resposta de entidade. Então, olha só, retorna o quê? Retorna aqui um response entity. Qual que é o status disso aqui? Então, ó, o status vai ser um status de ok, né? Um status de ok, ó. HTTP status ok, ou seja, que deu certo, certo? Essa requisição funcionou. E qual que vai ser o corpo dessa requisição? O body. O body vai ser o quê? Vai ser a minha lista. Agora sim. O corpo dessa resposta vai ser essa lista. Então, pronto. Agora que fizemos nosso método de listar, conseguimos listar todos os jogadores que a gente cadastrou aqui, ó, diretamente no banco de dados, né? Então vamos testar, ó. Vou restartar a aplicação para a gente ver isso aqui funcionando. Beleza, startou aqui, ó, na porta 8080. Vamos verificar então, se eu acertar, ó, eu vou passar na minha rota jogadores um get, então ele vai listar tudo que tem lá. Vamos ver? Então, vou acessar aqui agora os meus jogadores. Já tá até aqui, ó. Vou dar um enter. E olha só, eu tenho aqui, ó, o ID 1, o nome Richarlison, posição centroavante, número camisa 9. O ID 2, nome Neymar, posição atacante, número camisa 10. ID 3, nome Paquetá, posição meio campista, número camisa 7. Beleza? Então, dessa forma aqui, criamos nossa primeira requisição a essa API, né? Só que olha só, repare que não fica legal essa visualização, né? Não fica bacana. Então, existem programas, galera, que nós conseguimos testar nossas APIs, certo? Então, um desses programas aqui, ó, é o Insomnia, certo? É um programa aqui bem tranquilo para poder fazer teste de APIs. Tem esse Insomnia, tem o Postman também, que é muito conhecido, né? Mas todos eles vão dar o mesmo resultado, né? Só para a gente testar nossas APIs. Então, olha só, vou abrir aqui o Postman e vamos testar essa API direto do Postman, né? Vamos passar uma rota de GET lá, porque lá a gente vai entender muito melhor e vai ficar mais claro. Beleza, estou aqui dentro do Insomnia. Olha só, eu vou criar aqui agora uma nova lista de requisições que eu vou dar o nome de teste API Copa. Vamos criar. E agora aqui, ó, vou fazer meus testes, ó. Vou adicionar aqui uma nova HTTP request, uma nova requisição. Aqui, ó, essa requisição vai ser uma requisição de GET mesmo, né, ó. Tá vendo que tem GET, POST, PUT, PATH, delete, ó, aquelas que a gente acabou de ver.
Então, vou passar um get para qual rota? É a minha rota localhost 8080 barra jogadores, né? Então, para essa rota, eu vou passar um get. Vamos testar. Olha lá. Então, agora eu tenho, ó, um status ok, ó, tá vendo? A gente mandou um status ok, 200. Então, olha só. Ele mandou um status ok. O ID 1, nome Richarlison, posição centroavante, número camisa 9. O ID 2, Neymar. Então, tá aqui, certo? Nossa requisição. E aí, beleza, mas, bom, isso eu quero cadastrar um jogador, né? Então, bora fazer essa última requisição aqui pra gente deixar melhor esse conhecimento e repetir, né? Então, olha lá. Eu vou criar aqui agora o meu método para poder eu cadastrar um jogador, né? Não direto pelo banco de dados, mas direto pela API. Então, olha só. Eu vou até... não vou nem duplicar. Eu vou escrever de novo, né? Porque é bom que... É sempre bom que a gente está escrevendo, repetindo os códigos, né? Que a gente aprende melhor assim. Então, olha lá. Eu vou criar aqui agora um outro método. Que eu vou chamar ele... Que ele vai me retornar uma response entity também. Certo? Uma response entity de que dessa vez? Só que é só de um jogador model, né? Só de um jogador mesmo. Que eu vou dar o nome aqui, ó. Para que até que eu deixei o mesmo nome na index. Eu vou colocar aqui, ó, o nome para ser... Find né? Vai ser o mesmo nome aqui, não tem problema não. Beleza? E esse aqui, ó, eu vou colocar insert player, né? Inserir jogador. Uma coisa importante do Java, galera, é porque o Java, ele exige pelo menos um inglês de leitura, né? Então, tudo que você for ver em Java, ele vai ser em inglês. Então, por mais que você não esteja familiarizado com o inglês, é bom você ter esse costume de pelo menos ler, né? Ter o inglês de leitura, que aí já vai te introduzindo nisso, beleza? E olha só, essa minha rota aqui vai fazer o quê? Bom, não vai ser um get mapping, né? Aqui agora vai ser um post mapping. Por quê? Porque agora eu vou estar inserindo alguma coisa na API, certo? Então, essa rota vai ser uma rota de post. E aqui agora eu vou ter que receber um parâmetro, certo? Que parâmetro que eu vou receber? Eu vou receber um jogador, certo? Eu vou cadastrar um jogador, então eu vou receber aqui um jogador como parâmetro, certo? Só que uma anotação que é muito importante aqui, ó. Eu tenho que dizer que eu vou passar um corpo de uma requisição. E quando a gente cadastra em uma API, olha só como é que ela vem, no formato JSON, né? Então esse aqui é o corpo da requisição. Então eu tenho que dizer para o Spring que eu vou passar esse corpo aqui, ó. Como é que eu faço isso? Eu coloco aqui, ó, no meu parâmetro, uma anotação request request body, olha lá, request body, certo? Que esse meu corpo aqui, eu vou passar um corpo para essa requisição, beleza? Então pronto, ó. Agora o que esse meu método vai fazer? Bom, eu vou colocar aqui que eu quero cadastrar um jogador, né? Eu vou retornar uma resposta de cadastro. Então, já tenho lá no meu JPA, ó, o meu método de salvar também. Então vai ser a mesma lógica, olha só. Eu vou criar uma variável aqui de jogador, que eu vou chamar aqui de jogador. E ela vai receber quem? Lá do meu jogador repository, né, que a gente criou ali, ó, o método save. Olha lá, ele já tem o método pronto. E esse save eu vou salvar o quê? Vou salvar um jogador model, que eu vou receber aqui como parâmetro. Beleza? Seguindo a mesma lógica ali, ó, eu vou retornar um response entity. O status disso aqui vai ser um status de created, certo? O status de created, HTTP status created. E o corpo dessa requisição, ó, o body, vai ser o meu jogador ali que foi cadastrado. Beleza, gente? Então, pronto. Dessa forma também nós já fizemos o nosso método de cadastrar. Viu como esse JPA ele é facilitador? Porque já tem pronto aqui pra gente. Se não tivesse isso aqui pronto, teria que ser implementado à mão, né? Toda essa parte de listar, de salvar, né? A galera que já programou em PHP sabe que no PHP funciona assim, né? Você consegue fazer tudo isso aqui manualmente. Aqui no Java com Spring já vem muitas coisas prontas, né? No PHP também. Mas lá a gente consegue ter essa opção de fazer tudo manualmente, né? Então, olha só. Agora aqui, já fiz minha rota de criar, então vamos restartar isso aqui, né? Tudo que a gente faz tem que restartar o servidor. E aí vamos cadastrar um jogador direto na API, né? Não vamos cadastrar mais direto do banco de dados. Então vamos só aguardar aqui agora ele fazer o build da API. Beleza, ó, ele startou aqui a API, certo? Então agora vamos testar direto lá no Insomnia. Então olha só, eu vou criar aqui agora uma nova requisição que vai ser
Posso até colocar nomes também, ó. Vou colocar aqui que essa vai ser uma requisição de get all players, né? Pegar todos os jogadores. E essa outra... Opa, vamos lá. E nessa outra vai ser uma rota de insert player. Vamos lá. Então, beleza. Só que nessa insert player vamos inserir, né? Então, o meu verbo aqui vai ser um verbo de post, certo? Então, ó, o meu post, como eu falei pra vocês, ele requer um corpo, certo? Ele requer um corpo para poder funcionar. Então, esse corpo vai ser em qual formato? Olha só, JSON, né? Foi o que a gente viu. Então, esse corpo JSON. E, para ficar mais fácil, eu vou copiar aqui, já está prontinho pra gente, né? Então, eu vou copiar aqui, tira essa vírgula. Então, chave valor. O ID eu não preciso passar, né? Porque ele é auto-incrementável. Então, ó, o ID eu não preciso passar. E qual que vai ser o nome? Vamos cadastrar aqui... o Casimiro. O Casemiro, nosso volante. Casimiro é o número 5. Olha lá. Passando um post para essa mesma rota. Passando esse corpo aqui. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou enviar. Lembrando um pouquinho enquanto do computador, né? A gente tá um pouquinho... Mas olha lá. O status 201 created, né? Que foi o que a gente colocou. E olha lá. Agora o Casemiro é o ID 4. Se eu vier aqui no Get All Players, ó. E mandar listar todos os players. Deixa eu pegar aqui a rota, né? Copiar. Pegar aqui, ó. E mandar listar todos. A gente vai verificar que agora o Casimiro está cadastrado. Olha lá. O Casimiro tá aqui, ó. Se a gente for lá no nosso banco de dados, ó. E dar um select asterístico from jogadores, ó. Pronto, ó. O Casemiro também foi cadastrado. Beleza, galera? Então, dessa forma aqui, nós criamos as APIs, né? As operações mais simples de cadastro, a gente faz utilizando a própria ferramenta do Java, beleza? O JPA. E olha só, uma curiosidade, ó. Lembra dos mapeamentos? Ó? Ok, created. Isso aqui somos nós que fazemos. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser que na hora de eu cadastrar um usuário, por exemplo, eu não vou mandar o created, vou mandar aqui um not found, por exemplo. Faz sentido? Não faz, né? Como assim not found? Não foi encontrado? Mas a gente está mapeando, ó. Se eu restartar isso aqui, vocês vão ver que na hora que eu for criar um jogador, ele não vai passar o status de OK, de created, né? Ele vai passar agora not found, como se fosse um erro. Só porque o programador que mapeia, né, galera? Então, só para ficar... só para esclarecer isso mesmo. Então, vamos restartar aqui e vamos testar. Beleza, ó, foi startado aqui. Então, vamos testar novamente, ó. Se eu vier aqui no meu... Insomnia, na minha rota de post, ó. E eu vou agora cadastrar um novo jogador. Vou cadastrar aqui o Thiago Silva. Thiago Silva. Ele é o zagueiro. Nosso zagueirão. E ele é o número 3. Então, olha só, vou cadastrar aqui o Thiago Silva. E repara só, ele colocou aqui, ó, o status not found, né? Mas, olha lá, cadastrou o Thiago Silva, agora ele é o ID 5. Se eu vier aqui no meu Get All Players e mandar listar todos, olha só, Casemiro que era o último, né? Ó, agora tem o Thiago Silva também cadastrado. Por mais que ele tenha dito aqui, ó, que não foi encontrado, né? Porque o mapeamento, quem faz é o programador. Beleza? Então, temos que mapear muito bem nossas APIs. Vou colocar aqui com o status de created para ficar certinho. Beleza, galera? Então, esse aqui foi um vídeo introdutório sobre como funciona a criação de uma API, né? E tudo que está envolvido. Isso aqui não só no Java, tá, galera? Isso que eu falei para vocês de verbos HTTP, de status, né? De rotas. Não é só com Java, isso é com qualquer linguagem, né? O que muda é o quê? A forma com que cada linguagem isso aqui vai funcionar. Beleza? Então... Isso aqui foi um vídeo introdutório, né? A primeira API. Claro que ela é um pouquinho mais elaborada do que isso, né? Mas aqui pra gente entender como funciona, fica melhor de aprender, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo de programação. Vou elaborar um curso de back-end também, vai ser o próximo, certo? Vou verificar certinho se vai ser um curso de Java, se vai ser de PHP, né?
Mas, de qualquer maneira, deixa um comentário aqui também, né? Se inscreve no canal. E é isso, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.